Olá, meus caros amigos aqui do canal da Clínica de Histórias. Hoje tá uma quarta-feira de cinzas, mas tá chuvosa, tá agradável a temperatura. E logo cedo eu vim para a clínica e fiz a minha leitura matinal e achei uma coincidência incrível o texto que eu acabei lendo para trazer para vocês. Bom, deixa eu apresentar o livro. Chama Sabedoria dos Antigos. Foi escrito por Francis Bacon. Francis Bacon é inglês, filósofo inglês, estadista também. E, bom, suas palavras vieram direto do túnel do tempo. Ele viveu entre 1561 e 1626. Bom, o que ele desenvolveu foi de grande utilidade, você imagina, na época ainda não existia metodologia científica, então ele usou seus conhecimentos filosóficos para desenvolver a sua teoria do conhecimento. Então ele foi muito importante para a humanidade, mas ele também bebeu na fonte da mitologia, que também para ele era, vamos dizer assim, fonte de grandes indagações a natureza humana e a natureza das coisas do mundo. Então, a sabedoria dos antigos, aqui, ele se refere à mitologia, essa mitologia que vem trazer luz, né, para o nosso dia a dia. Olha só que coincidência bacana, hoje é uma quarta-feira de cinzas e eu bati o olho num texto chamado Deucalião e a Restauração. Primeiro eu vou lembrar a vocês que quarta-feira de cinzas para os cristãos é o dia de dizer, olha, veja, tudo que vem passa, e do pó você veio e do pó você vai voltar a ser. Mas também depois da quarta-feira de cinzas entra um período de 40 dias que as pessoas trabalham a questão da renovação do espírito, de uma, vamos dizer assim, de uma restauração mesmo, né? E aqui entra esse texto Deucalião e a Restauração, que é um capítulo da mitologia que eu acabei fazendo uma pesquisa rápida para mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Deucalião e Pirra, eles eram casados e eles reinavam juntos. Ele era filho de Prometeu e ela era filha do seu tio Epimeteu, que era o irmão de Prometeu, e de sua tia Pandora. Bem, na ocasião do seu reinado, não foi por causa deles, mas Deus estava indignado com o comportamento malicioso, corrupto e violento dos homens e por isso provocou o fim do mundo para a humanidade com um grande dilúvio que durou 9 dias e 9 noites. Sim, a chuva intensa aniquilou as chances da vida humana na Terra, porém, Deucalião e Pirra foram mantidos vivos, porque ele era o mais justo dos homens e ela era a mais virtuosa das mulheres. No lugar mais alto de Parnaso, a embarcação deles parou e quando eles viram que novamente a terra podia ficar debaixo dos seus pés, eles caíram em si e perceberam a devastação da humanidade. E diante de imensa desolação, eles foram olhar para os céus e consultar os deuses para saber como é que eles iam caminhar dali para frente e recriar toda a humanidade. Então, a conselho do oráculo, o que eles disseram foi o seguinte: saí do templo, velai os rostos, alargai os cintos e atirai os ossos de sua mãe pelas costas. Pirra ficou muito triste porque achou aquele oráculo impossível. E então, os dois, tentando se consolar, perceberam que a missão não era revirar ossos dos mortos, nem de mãe de ninguém, mas enfim, eles compreenderam que essa mãe que o oráculo se refere era a Mãe Terra e que os ossos eram as pedras, sabe essas pedras do nosso caminho? Pois é. Então, obedecendo o oráculo, Deucalião jogava as pedras por trás das costas, essas amoleciam e se transformavam em homens. E assim Pirra também atirava as suas pedras e essas se transformavam em mulheres. Mais adiante, então, nessa história, só por curiosidade,
Diz que Deucalião e Pirra, eles tiveram seu próprio filho, o Heleno. E ele se tornou o pai de todos os gregos helenos que a gente conhece. Mas isso é uma outra história. O que a gente vai refletir nessa quarta-feira de cinzas com esse capítulo é a tal da restauração, que o Bacon também chama atenção nessa história. Primeiro eu vou frisar uma coisa. Olha, a preocupação dessa história, que foi contada há mais de 2000 anos, aliás, foi contada antes, muitos anos, sei lá quantos anos antes de Cristo, vai revelar o seguinte pra gente parar e pensar, ó, essa necessidade de renovação e de restauração da humanidade não é de hoje. Você tá sentindo isso hoje? Parece que a gente precisa de tudo mudando? Pois é. Naquela época também era assim, toda vez que a convivência humana estava muito complicada, né? Percebe-se que há a necessidade de um dilúvio, parece que a gente quer que restaura tudo, né? Dá um reset. Ok. Mas com Francis Bacon ele vem advertir uma coisa muito interessante, a partir daquela, da coisa de você olhar para os ossos, vamos dizer assim. Ele adverte aqui que recriar não depende de corrigir a origem. E aí eu refleti e disse, é verdade, o tempo não volta e nem devolve aquilo que leva com ele. Se virou cinza, aquilo que era já foi, agora é cinza. E das cinzas pouco se pode fazer, né? O que a gente tem que agir mesmo é no tempo presente, com o que a gente encontra pela frente, e é assim que a gente vai recriando a nossa humanidade. Ou seja, aqui no sentido da história podia ser a humanidade como um todo, como coletivo, mas também a nossa humanidade no sentido de pessoa, eu, né? Mas vamos pensar nas palavras do oráculo, que eu não posso deixar de seguir adiante sem falar nisso. O oráculo diz, sai do templo. E o que é sair do templo? Olha, muitas vezes a gente tem um problema. E às vezes a gente, para resolver, não adianta ficar o problema dentro da gente, a gente olhando para a parede, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema. A gente sai, a gente vai procurar ajuda, a gente vai no médico, a gente vai no terapeuta, a gente vai no analista, a gente vai na biblioterapeuta, né? A gente vai na igreja, a gente vai conversar com aquela pessoa que a gente confia. Mas o oráculo vai dizer, sai do templo. Você pode ir sim no templo, você pode consultar, mas ficando ali, nada vai resolver. Sai. Tá? Depois o oráculo vai dizer, velai os rostos. Eu fui procurar os significados, mas nem vou ficar falando de significado. Vou dizer o seguinte, quem vela os mortos são os vivos. Então, velai tem aquela questão da vela, que é de iluminar, e tem a questão da guarda também. Então, quem vela são os vivos. Então, é meio que o oráculo disse, veja, isso que você está vivendo aqui não é um sonho, não. Você está vivo. Os mortos se foram. Você é guardião de algo. Você é guardião da memória, né? Então, é chamar a atenção, chamar a consciência. Tu está vivo. Faça alguma coisa. A gente podia falar aqui da tal da melancolia, que é algo que muitas pessoas sofrem diante da morte de algum ente querido ou diante de um plano que não se estabeleceu ou se interrompeu, né? A pessoa morre junto com o morto e aí ela não se sente viva, né? Isso é uma fase muito difícil para as pessoas. Então, você saber velar é você saber que você continuou vivo e aquilo que está diante de você, que você está velando, é algo que morreu. E aquilo vai se transformar. Aquilo vai ser os ossos que você vai jogar para trás e que vai acabar virando uma memória, né? Que eu acho que é isso que o oráculo vem trazer para a gente nas próximas falas. E o oráculo diz, alargai os cintos, né? Por quê? Porque algo te oprime e a sensação de você estar preso não te deixa solto para realizar as coisas. E você precisa de mobilidade e você precisa afrouxar algumas coisas que estão te apertando, né? Acho que foi muito significativo isso, alargai os cintos, né? Você precisa de mais espaço, você precisa de mais mobilidade. Sim, tem algo que te prende, mas você pode afrouxar. Não tem como sair desse lugar sem isso. E aí vem essa missão de pegar os ossos da mãe e atirar para trás, né? Então, o que foi, foi.
Dos ossos dos mortos nada se faz a não ser você transformá-lo em memória. Isso é uma coisa muito linda. Isso, inclusive, é transformado em amor, em saudade. É uma coisa muito bonita. Então, você tem que... e muitas vezes a revolta vira esse cinto, algo que te prende, não te deixa para trás. Então, vale a pena a gente pensar, né? Até nas ideologias humanas, o desejo de se libertar, seja lá da escravidão, seja lá de uma sensação de opressão, enquanto você estiver se apertando muito e você também não transformar isso numa memória amorosa, você também não vai conseguir dar os passos necessários para frente. Então, Francis Bacon comenta esse mito, olha só a coincidência do Dia das Cinzas, né? Dizendo que das cinzas nada se aproveita, que é a mensagem mesmo que o cristianismo vem trazer. Olha, tudo passa, viu? E vira cinza, tá? Mas enquanto tu está vivo, que é a mensagem do oráculo, você tem como restaurar, né? Então, restaurar não é nada restaurando a partir do que se foi, de um erro que você cometeu. O erro já foi, já virou cinza, já foi, já passou. Você tem que fazer algo no presente. Então, aqui, a Nani falando para você, ó, restaurar tem a ver com dilúvio. Se prepare para os dilúvios na sua história. Existe o momento de você estar no seu barquinho, esperando o momento de você pisar em terra firme e dali para frente você fazer uma nova história, tá? Então é isso, cinzas depois do carnaval não é nada tão deprimente não. É só dizer que é isso mesmo, é um feliz ano novo. Talvez, consciente disso, né? A gente vai aproveitar cada dia que amanhece e bora viver pra frente. E é isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Deu 12 minutos de gravação, não consigo falar muito menos não. E até a próxima.